Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. E a todos quantos andarem de conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com vosso espírito. Amém. Irmãos, nos versos 11 até o 13, além de Paulo colocar aí a sua assinatura na carta que ele escreveu, você vê aí que ele diz: vede com que letras grandes vos escrevi de meu próprio punho. Nós vimos no estudo passado que esta é uma assinatura de Paulo. Ele sempre fazia isso. Ele se utilizava de um amanuense. Nós vimos aqui no estudo passado que ele usou de Tércio, um irmão da igreja de Roma, para escrever a carta aos Romanos. E Tércio faz a saudação: eu, Tércio, que escrevi esta epístola, vos saúdo. Então, Tércio que escreveu, Paulo ditou. E aqui também parece que é outro que escreveu Gálatas. Ele tão somente ditou. Alguns até entenderam que talvez é porque Paulo estava com uma visão muito ruim. Aqueles que acham que ele tinha problema nos olhos, então ele não tinha habilidade para escrever porque a visão dele não estava boa. Alguém acha isso? Não temos base para afirmar isso, mas conjecturas podem haver, não é verdade? Então essa aqui é uma maneira dele assinar as suas cartas, e quando ele escreve aqui letras grandes, ele quer chamar a atenção da igreja da Galácia para tudo aquilo que ele escreveu anteriormente. Olha como é importante o que eu estou escrevendo para vocês, e eu estou escrevendo, assinando com letras grandes. Prestem atenção no que eu ensinei a vocês. Então, nós vimos no estudo passado, além disso, que Paulo também, ele, por revelação divina, é claro, ele falou isso no livro de Gálatas, não é? Que os judaizantes estavam constrangendo as pessoas a circuncidarem, não é porque eles eram zelosos com a lei judaica, com o rito judaico da circuncisão, mas não, eles estavam constrangendo as pessoas a circuncidarem para não serem perseguidos. Por quê? Falar da cruz de Cristo entre os gentios era procurar problemas, era procurar perseguição. E o judaizante fez aquela política da boa vizinhança. Continuamos a crer no evangelho que Paulo está pregando, mas também vamos assomar a isso a circuncisão. Por quê? A lei foi dada por Deus, e na lei está a circuncisão. Então temos que obedecer a Deus no Antigo Testamento, e agora nós temos também obedecer ao Cristo que Paulo prega. Diz Paulo que ele é o Cristo, o Messias. Então vamos unir os dois juntos, judaísmo e cristianismo debaixo do mesmo guarda-chuva. Então vamos agradar, como nós aprendemos na história, né? Vamos agradar a gregos e a troianos. Não tem jeito de agradar, não tem como agradar. Então Paulo disse: vocês acham, irmãos da Galácia, que esses falsos mestres, que esses judaizantes que estão infiltrados aí dentro da igreja, eles estão querendo o bem de vocês? Eles estão fazendo isso para fugir da perseguição. Eles estão gloriando em si mesmo. Então vocês lembram que nós vimos isso no estudo passado. Hoje o apóstolo Paulo vai colocar o seu parecer sobre a cruz de Cristo. A cruz de Cristo, irmãos, é de fato a centralidade do evangelho que Paulo pregava. Ele sempre menciona a cruz de Cristo. E ninguém entendeu melhor e mais amplamente da cruz de Cristo do que Paulo.
Eu comprei um livro, mais ou menos de umas 600 ou 700 páginas, que fala sobre a teologia de Paulo. Então ele foca muito na justiça de Deus e também na cruz de Cristo. É um material excelentíssimo, né? Excelente para nós, principalmente nós que trabalhamos com a área do ensino, entender a mente de Paulo no Novo Testamento. Então agora, ele diz, eles estão gloriando na carne, querendo pregar uma meia-verdade, mas ele começa no versículo 14, mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Vejam bem, irmãos, enquanto os falsos mestres buscavam exibição pessoal, Paulo prefere exibir a cruz de Cristo, porque ela foi a maior exibição pública daquela época. O que a cruz de Cristo exibiu? A cruz de Cristo exibiu o nosso estado pecaminoso, a nossa crueldade. A cruz de Cristo foi uma demonstração de quão mau o homem é e quão amoroso Deus é. Então, se você quer ver a justiça, a sabedoria, o amor, a misericórdia de Deus, porque ela exibe o poder, a justiça, a sabedoria e também o amor de Deus. Então, quando Paulo diz, eu me prefiro gloriar na cruz, vocês aí, judaizantes, preferem gloriar na vossa carne. Então, quando Paulo, irmãos, eu penso o seguinte, quando Paulo olha para esse gloriar, eu não tenho dúvidas que, como ele era um grande estudioso do Antigo Testamento, ele estava se reportando a Jeremias capítulo 9, versículo 23 e 24, que diz o seguinte, assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Então vejam bem, neste texto aqui, Jeremias coloca 3 coisas que o homem gosta de se gabar. Foi ontem no Antigo Testamento, na época do Novo Testamento e é hoje. Os homens gostam de se gabar, de se exibir. 3 coisas na vida. Sabedoria. Nós passamos por Eclesiastes, vocês lembram? Eclesiastes enaltece a sabedoria, até mesmo a sabedoria natural. Ele enaltece a sabedoria. É melhor ser sábio do que ser astuto, diz Eclesiastes. Mas o próprio Eclesiastes diz que a sabedoria não consegue resolver todos os problemas. Ela tem limitação. A sabedoria que Tiago diz que é do alto, não, essa resolve de fato os problemas. Mas Eclesiastes fala de uma sabedoria natural, uma sabedoria adquirida aqui mesmo. Então o homem gosta de se gabar, eu sou sábio, eu consigo resolver os problemas, entende? Como aquele padrão que os gnósticos usavam no primeiro século, eu tenho a fórmula de resolver o problema do mal, não é? Do mundo. Nós temos como erradicar o mal do cosmos, diziam os filósofos daquela época. E não era só, lá atrás em Jeremias já existiam esses filósofos que se gabavam na sabedoria. E a segunda coisa que o homem gostava de se gabar, de se exibir, é a força. Quando Jeremias fala isso, usado por Deus, a força aqui não é a força muscular, não é a força daquele corpo que as pessoas malham. A força aqui é uma força militar. Quanto mais eu me entro em confederação com os outros países, eu me alio a esses países, melhor, eu tenho mais chance de vencer uma guerra. Olha, isso não é verdade. Israel sozinho, estou dizendo, humanamente falando, ele venceu inimigos poderosos. O Salmo 136 fala de Og, rei de Bazã. Ele diz que ele venceu reinos poderosos, difícil, que reino nenhum naquela época vencia aqueles homens, e Israel venceu. Vocês lembram da confederação de reis na época, Ai e Jericó, e mais outras cidades lá que se confederaram para lutar contra Israel? Todos caíram, todos foram derrotados.
E vocês lembram que Acabe, desviado de Deus, amando de Jezabel, Jezabel que mandava no reino de Israel, das 10 tribos, quando eu estou falando assim, você lembra que ele escreveu uma carta para o rei Josafá, que era de Judá, que era temente a Deus: preciso da sua ajuda, Josafá. Alie-se a mim, vamos ganhar força nós dois juntos, porque eu preciso vencer essa guerra. Josafá chegou, olhou para Acabe e disse: tem profeta aqui? Tem, mas ele só fala mal de mim. Ele não fala bem de mim. Não, chama ele, nós queremos ouvir. Queremos ouvir. E quem era o profeta? Micaías. Chamou Micaías. O que você acha, Micaías? Olha, vocês sairão dessa derrotados. Acabe ficou com tanta raiva de Micaías que mandou prender ele e disse: quando eu voltar, eu te solto. Falou assim: é claro que você não vai vir. Eu estou aqui traduzindo aqui as palavras de Micaías. Eu vi o céu aberto, diz Micaías, e se apresentou lá diante de Deus muitos espíritos imundos, aqui que nós chamamos no Testamento de demônios. E Deus falou o seguinte: olha, eu quero que alguém vá lá e engane Acabe. Eu quero que alguém faça algo para Acabe perder. Mas como eu vou fazer? Deus parece que jogou isso, para eles. Ele falou: eu sei como que nós devemos fazer. E esse espírito de demônio, com certeza, falou assim: olha, eu vou lá tomar os profetas deles com espírito de engano. E Deus falou: desce e engana eles. Foi isso que aconteceu. Alguém atirou uma flecha, o inimigo atirou uma flecha a ermo, e ela pegou aonde? No lugar mortal de Acabe. E quando ele viu, ele estava sangrando. Então, nem sempre força, nem sempre aliar, o homem deve se gloriar nisso, As pessoas se gloriam em muitas coisas, e aqui o profeta está falando, Deus falando para o povo naquela época: não se gloriem nisso, nem na sabedoria e nem na força que vocês não têm, e nem nas riquezas. E a terceira coisa aqui são as riquezas. Ainda hoje, irmãos, as pessoas acreditam que quanto mais ter dinheiro, a sua vida será melhor. Jesus falou o contrário. Jesus falou que amontoar tesouro aqui é perda de tempo, porque aqui a traça e a ferrugem corrói, e os ladrões roubam. Coloque tesouro no céu, deposite o tesouro de vocês no céu. Então não confie nas riquezas. Diz Salomão que quem confia no dinheiro, quem coloca desejo no dinheiro, nunca se fartará do dinheiro. Nunca, não há dinheiro que chega. Por isso o profeta diz: não se glorie nisso. E os falsos profetas de ontem e hoje gloriam-se nisso, na prosperidade, não é verdade, irmãos? Na prosperidade. Existe até orações que trazem mais dinheiro. Eu estava vendo na televisão alguém, um apóstolo aí, orando para que o dinheiro das pessoas se multiplicasse na carteira. E muitos lá davam testemunho: eu estava com 10, agora estou com 30, eu estava com 120, agora estou com 150, e é por aí. E ele saiu andando freneticamente, dizendo que Deus estava multiplicando. Esses são os falsos profetas. E Deus lá atrás já falou com Jeremias: não se glorie o homem na sua sabedoria, nem na sua força e nem na riqueza. Mas se não pode gloriar nisso, diz o versículo 24 de Jeremias: mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer, e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Conhecer a Deus, irmãos, é o primeiro passo aqui para nos gloriar na cruz de Cristo. Porque quando eu conheço a Deus, eu conheço todo o plano redentor, que começa lá em Gênesis. O plano redentor começa lá em Gênesis, onde Deus prometeu para Adão
que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. Lá está traçado o plano redentor. E ele vai, livro por livro, no Antigo Testamento e até culminar no Apocalipse. E o Apocalipse, você vê os 24 anciãos, os 4 seres viventes, cantando o hino da redenção. Então, conhecer a Deus, aqui no profeta Jeremias, é conhecer o plano redentor de Deus. E conhecer o plano redentor de Deus, ninguém conhece o plano redentor de Deus fora da cruz de Cristo. É por isso que Paulo fala sempre na cruz. É por isso que Paulo não tira a cruz de Cristo da sua teologia. Então, se Paulo está dizendo, eu me glorio na cruz de Cristo, e Jeremias diz, o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor. Aonde, irmão, Deus fez misericórdia e justiça na terra e juízo na terra? Em que lugar o Senhor usou de misericórdia, de justiça e de juízo na terra? Na cruz. Ali estava não somente um homem que foi todo esbofeteado, que recebeu cusparada, humilhado. Não, ali estava a demonstração da misericórdia, do juízo e do amor do Senhor na terra. Então, quando o profeta Jeremias fala isso, eu penso que Paulo está evocando aqui o pensamento de Jeremias, onde ele diz, eu me glorio na cruz de Cristo, porque ela é a expressão máxima da grandeza de Deus, do amor de Deus, da justiça de Deus, da sabedoria de Deus e do poder de Deus. Isso é tão nítido, irmãos, que Paulo fala em Coríntios, ele está falando para aquela comunidade que tinha esse pensamento da Grécia, ele diz que Deus tornou louca a sabedoria do homem. E onde Deus tornou louca a sabedoria do homem? Na cruz, Paulo falou, na cruz. Foi na cruz. Como, irmãos, alguém que não conhece o plano de Deus, que não conhece a Deus, vai olhar para Cristo pendurado na cruz ali? Como que ele vai assimilar isso? Ele não consegue. E nisso, irmão, nós depreendemos que os judaizantes, os falsos profetas, não conhecem o plano redentor de Deus. Eles não conseguem fazer essa assimilação do plano redentor de Deus. Eles não conseguem ver Cristo ali, não conseguem ver o poder de Deus ali, não conseguem ver a justiça de Deus ali. Porque se Paulo diz, eles se gloriam na carne, eu prefiro gloriar na cruz de Cristo. Que mensagem que o apóstolo Paulo deixa aqui, irmãos, para aqueles irmãos da Galácia. E era a mesma coisa que ele estivesse dizendo para aqueles irmãos da Galácia. Quem está gloriando aonde e em quê? Avalie aí, se é eu que estou dividindo a igreja ou é eles. Porque você lembra nas obras da carne, você lembra aí no capítulo 5, as primeiras obras da carne são idolatria, feitiçaria, inimizade, olha bem, ciúme, ira, discórdia, dissensões, facções, são coisas da carne. Vocês estão dividindo a igreja. Irmãos, alguém disse que talvez nós não poderíamos falar a verdade com tanta veemência, porque nem todo mundo assimila a verdade e a igreja é dividida pela verdade. Eu disse para o irmão, olha, meu querido, desculpe, a Escritura diz o seguinte, que divide a igreja é o pecado. O pecado divide a igreja, mata a igreja. A verdade, não. Eu estou aqui com Charles Red Spurgeon, aqui. Ele sempre falava, pastor, pregue a doutrina da graça, porque a doutrina da graça unirá as ovelhas e expulsará os bodes. Os bodes não vão aguentar a doutrina da graça, vão dar cabeçada. Inclusive vai dar cabeçada no pastor, não tem problema. Irmãos, é isso. Paulo diz, eu prefiro gloriar na cruz de Cristo, não é? E eles estavam fazendo esse joguinho da boa vizinhança para não serem perseguidos. Não queria ter marcas no corpo. Olha aí o que o apóstolo Paulo continua no argumento dele. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, e nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. Aqui Paulo, irmão, demonstra que os judaizantes dividiram a igreja, alegando ser necessário
praticar a circuncisão para ser salvo. Isto não ajudou em nada a vida prática daqueles irmãos. Porque quando se prega a circuncisão para ser salvo, ou quando alguém disser que circuncidar não será salvo, está apegando a sombras e tipos do Antigo Testamento. E quando Cristo veio, ele cumpriu todas as sombras e tipos do Antigo Testamento. Por isso que Paulo, se a minha memória não está falhando, em Romanos 10, versículo 4, ele diz que o fim da lei é Cristo. Ou seja, a lei termina em Cristo. A finalidade da lei é Cristo. Então, quando Cristo veio, ele encarnou toda a lei, ele cumpriu toda a lei. Então, agora eu não devo cumprir? Não, pelo contrário, Jesus agora pega na nossa mão e diz: vão cumprir a lei junto comigo? Se você tropeçar em um mandamento, eu te seguro, você não cai. Mas vamos juntos, nós dois, aqui cumprir a lei. A lei ainda continua. Não, você não vai ser salvo por guardar a lei, mas porque Cristo guardou a lei, está aqui, segurando a sua mão. E se você tropeçar, e é claro que nós vamos tropeçar, Jesus está aqui, ó. Você não vai cair. Eu já fui para a sepultura, ressuscitei agora, olha, e eu vou ressuscitar você no último dia, então você está seguro comigo. Mas nós precisamos estar junto com Jesus, nosso irmão, cumprir a lei. Entende, irmãos, como é maravilhoso isso? Então agora, para que vocês querem cumprir essas regrinhas, esse ritualismo? Para que essa prática seca e sem vida da circuncisão? Irmãos, desculpe-me, mas eu preciso falar. Eu estava assistindo um vídeo no YouTube de um pastor, já com seus 60 e tantos anos, de uma igreja muito conhecida no Brasil, não é? Eu estava assistindo, ele é muito evocado, inclusive, ele dizendo assim para a sua igreja: olha, eu estou vendo na minha igreja muitos homens de bigode. Pode dar um jeito de rapar esse bigode, porque isso não é coisa de crente, não. Isso não é coisa de crente. A igreja nunca aceitou bigode, e agora está entrando. E eu estou vendo muitos calvinistas aqui também. Pode parar com isso. Eu falo: Senhor, tem misericórdia do nosso amado irmão, não é? Meu irmão, se Paulo está dizendo, nem a circuncisão e nem a incircuncisão tem valor, mas o ser nova criatura, gente de bigode vai para o céu, e gente de bigode vai para o inferno. Ninguém é salvo para usar ou não usar bigode. Existe um negócio de que a irmã, o crente não pode jogar bola. Eu ouvi esse pastor também falando. Não pode jogar bola, não pode ir ao cinema, não pode. Quem falou que não pode? Deus falou? Não. Onde está isso na Escritura Sagrada? Não, eu não gosto muito de Ricardo Mondin, não gosto muito do livro dele, mas ele escreveu um livro chamado É Proibido Proibir. O que a Bíblia proíbe, o que a Bíblia não proíbe que as pessoas proíbem. Para mim era o melhor livro dele, mas o resto tudo não aconselho você a comprar, não. Mas esse me marcou. Irmãos, Paulo está dizendo: meus queridos irmãos da Galácia, circuncisão, quer circuncidar? Circuncide. Não quer? Não circuncide. Porque isso, depois da cruz de Cristo, qual o problema disso? O negócio é ser nova criatura. Gente, precisamos pensar nisso. Vamos continuar aqui seguindo o raciocínio de Paulo. E a todos quantos andarem de conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre Israel de Deus. Primeiramente, irmão, devemos pensar que regra que Paulo está falando é um padrão estabelecido e aceito. Por exemplo, só para você entender, qual é o padrão?
hoje, qual é o padrão de 1 metro? Quantos centímetros tem 1 metro? 100 centímetros. Ele tem 100 centímetros no Brasil, 100 centímetros na Escócia e em todo lugar do mundo. Isso é um padrão, isso é uma regra. E o apóstolo Paulo diz: olha, e a todos que andarem de conformidade com esta regra, haverá paz sobre eles. Então, o Evangelho é o padrão. A regra é o Evangelho. Irmão, não tem esse negócio de somar algo mais no Evangelho. É claro que se eu tenho o Evangelho, o que vai acontecer? Paulo disse que o importante não é nem a circuncisão, nem a circuncisão. A incircuncisão e nem a circuncisão, mas ser nova criatura. Esta é a regra. Qual é a regra? Como ele falou no versículo 1, no capítulo 6, é eu ver o irmão, isso é o Evangelho. Eu ver o irmão que está com problema, ferido, e eu ajudá-lo. Se ele pecou, eu ajudo esse irmão. Isso é o Evangelho. Isso é o amor do Evangelho, não é? E quando eu for corrigir esse irmão, ajudá-lo, cuidado também para não ficar se colocando como maior do que ele, porque você pode ser tentado no mesmo pecado dele. Então, este é o Evangelho. E qual que é a regra? É semear para o Espírito. É semear para o Espírito e não para a carne. É olhar para a cruz de Cristo, é crer somente em Jesus para ser salvo. Esta é a regra. E se nós queremos expandir isso um pouco, Paulo diz em Efésios capítulo 4, versículo 24, que devemos nos revestir do novo homem criado em Cristo Jesus. E o novo homem, irmãos, ele não se torna novo por ele mesmo. Ele não é uma nova criatura por ele mesmo. Ele não nasceu por ele mesmo. Deus fez isso. Esse é o padrão do Evangelho, é a regra. Não é nem pender nem para a circuncisão e nem para a incircuncisão. Nem o bigode e nem sem o bigode. Não é em crente pentecostal e nem em crente reformado. O que importa isso? Essa coisa que criaram de um lado são pentecostais, de outros... Não, irmão, a regra não é essa. A regra é a cruz de Cristo. O Evangelho de Cristo é o padrão estabelecido pela palavra do Senhor. Então, quem agir assim, segundo essa regra, haverá paz. Haverá misericórdia também para estas pessoas, sobre eles e sobre o Israel de Deus. E o Israel de Deus é a igreja. A igreja é o novo Israel de Deus. E os falsos profetas não estavam andando conforme a regra, o padrão. Você quer ver as igrejas que não andam segundo essa regra? Sobre a cruz de Cristo? O que elas ensinam sobre arrependimento? Humilhar diante de Deus? Confessar pecado diante de Deus? Essas igrejas ensinam disciplina? Essas igrejas ensinam a cruz de Cristo? Que a cruz de Cristo machuca, que a cruz de Cristo nos humilha, essas igrejas ensinam isso, então você está fora da regra. Quem estiver lá está fora da regra. E se estiver fora da regra, porque haverá paz só para quem andar de conformidade com esta regra. Então haverá divisão mesmo, vai haver briga mesmo. Esse negócio de um de cá e outro de lá, vai haver mesmo, porque não há uma conciliação na cruz de Cristo. De um lado, na igreja, tem, naquela época de Paulo, os incircuncisos. De outro, os circuncisos. Tem que circuncidar, não tem que circuncidar. Se você lembra, o apóstolo Paulo escreveu várias vezes, na verdade, várias vezes não, ele deu muita ênfase nessa questão de comer carne sacrificada a ídolo, na igreja de Coríntios. Porque lá toda a carne que se comprava era oferecida a ídolo. Tinha crentes dentro da igreja que diziam, eu não como isso, porque está sacrificado a ídolos. Eu não como. Aquele crente que era mais maduro na fé, ele diz, ore, dê graças a Deus e come. Mas você está louco, você não pode comer isso. Imagina um crente que
achava o seguinte, que não devo comer essa carne que vende na feira, porque lá não tinha açougue, era na feira, na rua da cidade de Coríntios. Então, carne lá, o animal todo foi sacrificado a ídolo. Então, como que eu vou comprar essa carne, diziam os irmãos da igreja de Coríntios? Como eu vou comprar isso, sabendo que foi oferecido a ídolo? Você não pode pôr isso na boca, não. Isso é pecado. Aí Paulo diz, você que é mais forte na fé, cede. Se você vai na casa do irmão, o irmão vai na sua casa, e você tem a sua consciência de que não tem problema comer, só dar graças a Deus. Mas se ele for na sua casa, come não, porque é melhor cedermos. E a mesma coisa aconteceu lá na igreja de Roma, está lá no capítulo 14 de Romanos. Tinha uma turma lá que era vegetariana, não comia carne. Aí outros crentes diziam, não pode comer carne. Outros diziam, deixa de ser bobo, o que tem que comer um churrasco? Não, mas não pode, é pecado comer churrasco, não pode, tem sangue. Entende, irmãos? Essas coisas que dividem a igreja de fato, né? Talvez a falta de paciência, e por isso que Paulo escreveu no capítulo 14, versículo 10, para aquela igreja, dizendo, olha, por que você julga seu irmão? Porque todos nós vamos comparecer perante o tribunal de Cristo. Por que você está julgando ele? Se ele quer comer verdura, deixa ele comer verdura. Agora, se ele quer comer carne, que deixa ele comer carne. Mas quando vocês estiverem juntos, se ele é mais fraco na fé do que você, lá Paulo chama de débil na fé, se ele é débil na fé, então pronto, não coma. A unidade da igreja é mais preciosa do que briga, porque é isso que tem que acontecer. Não é verdade, irmãos? Como nós estamos longe disso, não é? Essa briga que tem hoje nas igrejas. Continuando aqui, irmãos, quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Aí, muita discussão. Que marcas são essas? Muitos têm discutido aí se essa marca é física, se é espiritual, se é psicológica. Eu estava numa confraternização com a família onde o meu irmão casou, e o irmão disse que está lendo um livro, e o autor disse que o espinho na carne de Paulo é psicológico. Não é? Eu falei, ok, são conjecturas, porque a Bíblia nunca revelou que espinho na carne é. Mas aqui, olha, veja o que o apóstolo Paulo disse. Quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Aqui a gente não precisa conjecturar, não é, irmãos? Trago no corpo as marcas de Jesus. Ele diz que são marcas no seu corpo. Então, irmãos, se ele é servo de Cristo, e ele está fazendo um paralelo entre o escravo do seu Senhor, que tinha marcas no seu corpo, porque ele trabalhava em serviço pesado, pegava talvez lenha muito pesada, marcava o corpo, feria o corpo, às vezes até apanhava mesmo, né, do seu Senhor. Talvez era uma doença por causa do serviço insalubre, não é? Então era comum os servos, os escravos naquela época, trazerem marcas no seu corpo. E aquele escravo que serviu tão bem o seu senhor, naquela época também tinha isso. Ele dizia para o seu senhor, olha, eu não quero alforria, eu não quero ir embora, eu quero ficar aqui. E muitos daqueles senhores marcavam o seu escravo com uma marca distintiva de fidelidade. E Paulo, como servo, ele sempre abre a sua carta dizendo, Paulo, servo de Jesus, apóstolo, não é? Sempre se coloca como servo, e ele diz, eu trago no meu corpo as marcas de Jesus. Agora, se você olhar 2 Coríntios capítulo 11, depois você lê lá na sua casa, ele falou que sofreu muito na vida como apóstolo. Ele diz que foi apedrejado, ele foi fustigado com vara por causa do Evangelho.
esse homem, de fato, tinha marcas físicas no seu corpo. E quando Paulo, irmão, olha o ponto que Paulo quer nos levar, para a igreja da Galácia e também nós. O ponto de Paulo é, olha o corpo dos falsos profetas se tem marca de servo de Cristo. Eu carrego. Eles não querem pregar a cruz de Cristo com medo da perseguição, porque a perseguição vai marcar o corpo deles. Mas eu não importo se vou ter marcas no meu corpo ou não, prefiro gloriar-me na cruz de Cristo, mesmo que isso me custe marcas no meu corpo. Você lembra, imagina ser apedrejado e deram Paulo como morto, não é? Ele foi fustigado com 39 chibatadas de vara. Que marcas tinha no corpo de Paulo? E ele confronta os judaizantes dizendo, você quer ver o meu corpo? Tenho marcas. E são marcas não de varas, não de pedras, são marcas de Jesus. Imagina, irmãos, isso? Que homem, não é? Marcas de Jesus. Marcas de Jesus. Ah, irmãos, isso é lindo na nossa vida. É lindo nós olharmos o que Paulo está falando aqui. O apóstolo Paulo ainda diz lá em Coríntios, porque a mim me parece que Deus, ele está falando dos apóstolos, ele e os apóstolos, porque a mim me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fosse condenado à morte, porque nos tornamos espetáculo ao mundo, tanto a anjos como a homens. Todos nós apóstolos, ele diz no versículo 13, nós somos considerados lixo do mundo e escória de todos, nós apóstolos. Agora, a igreja da Galácia, dê uma olhada no corpo deles aí, desses que se dizem que estão unindo a igreja. Olha no corpo deles se eles têm a marca de Jesus. Se eles trazem no corpo, como eu e os apóstolos, as marcas de Jesus. Ah, irmãos, não tem jeito. Nós vamos ter o nosso corpo marcado. Talvez hoje, não desta forma, nós vamos ter a nossa vida marcada, irmãos. Marcado. Nós vamos sofrer. Nós vamos ser escória mesmo do mundo. Lixo mesmo, irmãos. Se nós queremos defender a verdade, se nós queremos, de fato, pregar a cruz de Cristo, certamente nós vamos sofrer. E se eu conversar com você, eu tenho algumas marcas também no meu corpo, na minha alma, sobre pregar a verdade, falar a verdade. E vou dizer a você, elas doem muito. Vocês não imaginam os confrontos que eu tenho em relação a isso. Não é? Pessoas que não têm educação, não têm respeito e são usadas, de fato, para trazerem marcas. Mas sabe de uma coisa? Depois de tudo, eu olho para Jesus e olho para o apóstolo Paulo e olho para esses homens. E se você ler sobre os puritanos, irmão, John Bunyan, John Knox, o patrono da igreja presbiteriana, se você ler sobre eles, as marcas que esses homens trouxeram no corpo, nós estamos hoje aqui da igreja presbiteriana, olha lá em 1600, o que aconteceu com eles, luta, quiseram pegar até em armas. Leia um pouco sobre os irmãos morávios também, não é? Como eles sofreram. Todos nós, irmãos, todos nós vamos carregar marcas do Senhor Jesus na nossa vida. Talvez não no corpo como o apóstolo Paulo, talvez não, mas na vida vai, Tem momentos que você vai de fato chorar, não é? E ao mesmo tempo você vai receber também, como nós estamos pregando aqui, nas bem-aventuranças, você vai ter a consolação de Deus. Isso é mais importante. Eu não sei se você talvez parou para pensar,
Irmãos, eu estava conversando com Valma, olha a grandeza do mar, não é? Olha o mar, olha que volume de água é o mar, que coisa maravilhosa é o mar, olha a criação de Deus, olha que coisa linda é o mundo, não é verdade, irmão? Que coisa linda é a natureza, olha que coisa maravilhosa, a chuva que cai, como que Deus faz esse processo de aquecer a água evapora e se condensa lá e depois desce, que coisa maravilhosa, o vento, como? E sabe quem criou isso? Um homem muito humilde que esteve aqui, Jesus Cristo. Pensa na grandeza deste homem. E os apóstolos tiveram a oportunidade de pegar nele, o Criador de tudo isso aí. Vocês já pensaram, fez essa correlação do mundo com Jesus? Esse homem simples, que apanhou na cara de pecadores, que os chicotes cortaram o corpo dele. Vocês já pensaram nisso? Ele é o Criador de tudo isso aí. E ele veio aqui, não teve, diz Paulo em Filipenses 2, não teve usurpação de ser igual a Deus, mas humilhou-se até a morte, e morte de cruz. Imagina uma coisa dessa, irmãos. E às vezes nós ficamos choramingando com coisa de somenos. Não, irmãos, não. É um privilégio, sabe? É um privilégio, um grande privilégio, primeiro, de ser crente em Jesus, de ter sido escolhido por Ele, sabe? De ter sido escolhido por Ele, porque nós poderíamos estar fora da lista de Deus, mas Deus nos escolheu. Rapaz, isso é muito grande para nós. E mais ainda, para aqueles que foram escolhidos, líder da igreja. O que é isso? Líder da igreja. Presbíteros, diáconos, aqueles que trabalham ajudando a obra do Senhor. Irmãos, que privilégio é esse que Deus nos deu? Mesmo que isso traga marca na vida da gente, porque Apocalipse diz que e Deus enxugará dos olhos toda lágrima. Imagina um negócio desse, irmão. Nós estamos diante de Jesus, o Criador de tudo. E na oração sacerdotal, lá em João 17, ele diz que, Pai, eu quero que aqueles que o Senhor me deu, eu mostre a minha glória para eles, que eu tinha contigo antes da fundação do mundo. Ele vai mostrar isso para nós, meus queridos. Fala para mim, se compensa ou não compensa ter marca no corpo? Compensa, irmão. Compensa vir para a igreja alegre. Compensa, irmão, chorar mesmo, compensa, porque é muito grande o nosso privilégio. E nós temos um irmão igual a mim e você, com esse braço, igual a mim e você, que é Deus, sabe? E Ele é o Criador de tudo isso. E Ele veio aqui, Ele andou por essa terra aqui, Ele andou por Jerusalém, Ele entrou nas casas humildes, Deus vindo aqui, Deus abraçando pessoas, Ele que criou o mar. Pensa nisso, pensa. Não precisa ir lá nas cataratas do Iguaçu, não, veja no vídeo mesmo, você vai ver que coisa linda que é. Aí você lembra Jesus, poxa, o Criador disso aqui veio e falou, eu não tenho vergonha de chamar vocês de irmão. Irmãos. Então você vai entender Paulo, por que levou esses homens, o apóstolo, não só Paulo, mas todos os apóstolos, a igreja do primeiro século, a morrer. A Policarpo, 86 anos. Gente, pegaram ele numa fazenda, velhinho. Policarpo, você é tão querido, inclusive pelas autoridades de Roma. É só você negar, Policarpo, pronto. Ele falou, não. Sirvo a Jesus 86 anos, ele nunca me abandonou. Não, pode pôr o fogo aí. E ele ainda zombou. Eles puseram o fogo, amarraram-no no tronco, cercaram ele com fogo
E ele até brincou dizendo, segundo a história, esse lado daqui já está assado, passa para o lado de cá. Entende? Quem deu força a esse homem para resistir isso, irmãos? Jesus. Jesus. Eu gostaria muito que nós pensássemos um pouco sobre Jesus, esse Criador, que me amou tanto, amou você tanto, que viu a mim e você antes da eternidade e falou assim, estou colocando no livro da vida do Cordeiro aqui, vai ficar comigo, vai ser parte da minha família, só que nesse interregno vai ter marca no corpo, vai ter marcas, mas depois eu tiro, problema não, depois eu tiro. Irmão, isso é glorioso. Aí eu fecho aqui, Paulo, solto no final aí, quanto mais ninguém me moleste, ninguém me perturba, no bom mineirês, não me amole, porque o que eu fiz foi ensinar vocês. Eu confrontei o erro, eu mostrei, eu ensinei. O que eu posso fazer agora, a não ser no versículo 18? Quando ler essa carta a vocês, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, seja irmãos com vosso espírito, amém? O que eu fiz está feito, não tem jeito, eu não posso fazer mais nada, eu vou orar por vocês, e pedir a bênção de Deus para vocês, só que agora está aí diante de vocês, se vocês andam no Espírito, vocês nasceram do Espírito, não vão dar ouvido aos falsos profetas, que Deus, irmãos, fale mesmo no nosso coração, sabe? Que Deus, de fato, incute essa verdade na nossa mente, sabe, irmãos? A cruz de Cristo. Nós precisamos pautar na cruz de Cristo. Por quê? Porque Paulo gloriou na cruz de Cristo. Porque ela expressa o grande amor de Deus, a misericórdia de Deus. Ela também escancara o nosso pecado, a nossa insignificância, a nossa crueldade, a nossa maldade, a cruz de Cristo, olhando para o Deus encarnado lá na cruz, todo ensanguentado. O que os homens estavam demonstrando ali? Crueldade com Deus Criador, que inclusive criou ele, não é? Não. A cruz, por que Paulo gloria tanto na cruz de Cristo? Porque ela demonstra a sabedoria de Deus. Porque Deus tornou louca a sabedoria dos homens.